país é esse do tamanho dos Estados Unidos, mas com quase a metade da sua população? Como se explica um lugar onde apenas metade dos presidentes foi eleita pelo povo e só um terço deles concluiu o mandato? Um país que hoje é o 7º mais rico do mundo, mas também o 10º mais desigual. Como foi? Como é? Uma nação que criou o samba e a bossa nova, mas foi a última da América a abolir a escravidão. Como diria Tom Jobim, um país que definitivamente não é para principiantes. O Brasil é um drama, mas também uma aventura. Heróis incríveis, vilões desmedidos e homens que fizeram o que puderam numa terra marcada pela resistência, as traições e as ironias. Onde os monarcas são fugitivos e os patriotas fuzilados, dividido até a alma entre abolicionistas e escravocratas. Imperadores que acreditavam na república e republicanos que preferiam a monarquia. Um país de guerras, assassinatos e paixões. Encontros e desencontros. Parece até ficção, mas não é. É a história do Brasil. E disso vai falar este programa. Esta viagem. Então aqui estamos em Portugal. Do meu lado, a Lilian Moritz Schwartz, antropóloga, professora, historiadora. Isso. Lilian, então é aqui que a história do Brasil começa. Na verdade, Dan, aqui começa a história do Brasil independente, porque é o momento em que a coroa portuguesa resolve fazer as malas e partir para sua colônia tropical chamada Brasil. Eu sugiro que a gente vá ver o embarque. Sugestão tá aceita, vamos embora. Mas eu não pensei que ia estar assim, tanta... Então, hoje, 29 de novembro, vento soprou sudeste. Não, tá frio. Tá frio. E a família real tá pronta para zarpar. Que horas são lá? 2 da manhã, a notícia era para ser um segredo, mas como você pode ver, se espalhou feito faísca. E as pessoas estão com pressa porque o exército francês está chegando em Lisboa. Napoleão. É, o exército de Napoleão, o temível exército de Napoleão. Famoso pela bravura, mas também famoso por sua violência. Ei, para. Vamos voltar alguns anos na história para a gente entender melhor. Em 1806, o ilustre imperador francês Napoleão Bonaparte já havia dominado a Suíça, adentrado a Itália, atravessado a Alemanha e chegado à Polônia e à Áustria. Bonaparte ia destronando monarquias e colocando protegidos e parentes em seus governos, como o brasileiro já conhece. Mas em toda a Europa sobrava uma pedra no sapato, a Inglaterra. Para enfrentá-la, o jeito era atingir sua economia, isolar a ilha. Assim, em 1806, foi decretado o bloqueio continental, que proibia todas as nações europeias de comprar produtos vindos da Grã-Bretanha. Os ingleses, é claro, devolveram na mesma moeda. Vetaram o comércio e a navegação em todos os portos inimigos. No meio disso tudo estava Portugal, em cima do muro, neutro enquanto podia. E agora José, quer dizer, e agora João?
Bom, bem que o Dom João tentou manter essa política de neutralidade que consistia em fingir que agradava as duas nações. A França e a Inglaterra. Exatamente, mas não agradava a ninguém. Tanto que a Inglaterra começou a pressionar política e comercialmente, enquanto a França ameaçou invadir o território português. Então ele não queria guerra com um lado nem com o outro. Naturalmente, ficava mantendo essa posição de neutralidade enquanto pôde. É isso. Isso, era uma espécie de nem lá, nem cá. E, na verdade, o que ele não percebia é que a política toda estava ficando muito ameaçadora. Claro. Foi daí que eles decidiram fechar os portos para a Inglaterra? Foi mais ou menos assim, Dan, porque, de um lado, Dom João negociava secretamente com a Inglaterra a proteção para o mar, caso os portugueses resolvessem ir para sua colônia chamada Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles não declararam guerra com a França. Imagina que essa indecisão, essa posição de neutralidade, como você quiser chamar, deve ter deixado os conselheiros malucos. Se Portugal não fizer o que eu quero, a Casa de Bragança não reinará mais na Europa dentro de 2 meses. Este foi o recado de Napoleão, Alteza. Alteza. Eu preciso de tempo para pensar. Não temos mais tempo. A família real precisa fazer a sua mudança para ultramar. É fundamental a defesa do espaço atlântico português, a integridade da metrópole e do império, sem deixar de lado a fidelidade e a proteção para com os ingleses. Está sugerindo que a corte fuja do Rodrigo? Não. Só até os ânimos se acalmarem. O Império Português pode ser governado de qualquer uma dessas colônias, da África, Da Ásia, do Brasil. As informações que eu tenho da França, e Vossa Alteza sabe das excelentes ligações que tenho com o povo francês, me levam a crer que essa sugestão é absurda. É um passo muito arriscado. Está sendo contraditório. O argumento para uma aproximação com os franceses é justamente o medo e a recusa da revolução. Vossa Alteza, acabo de receber o jornal de Napoleão. As tropas francesas chegaram a Abrantes. Casa Bragança cessa de reinar. Não é possível! Diga para os criados reunirem tudo o que puderem o mais rápido possível e em segredo. Em 3 dias, a família real inteira partirá para o Brasil. Deixe-me. Carlota Joaquina, esposa de Dom João, imagino que não tenha gostado da ideia, né? Não, nem um pouco, e desde o início ela era contra essa ideia. Bom, não era a lua de mel dos sonhos de ninguém, né? Bom, lua de mel não tinha mesmo. Casamento, sobretudo, entre realezas, como é o caso de Portugal e Espanha, era uma estratégia, era um negócio de Estado. Para você ter uma ideia do bom relacionamento deles, em 1805, a Carlota Joaquina organiza uma conjuração contra Dom João, ou seja, uma espécie de golpe de Estado contra o marido. Uma esposa dando golpe de Estado no marido, isso não é tão incomum assim, sabia? Dom João é um covarde! Imagine, tirar da Europa para me levar àquela terra de selvagens. Não vai esquecer as minhas pratarias. E esses quadros também. Embrulhe todos, todos! Ele ainda me paga por isso. Isso que eu chamo de crise conjugal. Isso sim, não é? Quando se teve uma, Dom João nem notou, porque ele era uma figura muito amável, ele era de fato bonachão, mas ele não era o bobalhão que a história do Brasil fez dele. Não era o comedor de coxa de frango. Os Braganças gostavam, mas mesmo assim ele não fazia só isso na vida, ao contrário. Ele foi príncipe regente num momento muito difícil da nossa história, porque a sua mãe, Dona Maria I, já se encontrava insana, e ele estava reinando, no limite, numa situação muito complexa, numa situação de guerra. Claro. E a Carlota Joaquina, hein, Lili? Todo mundo fala que ela era feia, esquisita, irritada, masculina. Então, Dan, ela
não diria para você que ela era bonita, propriamente dita, nem tinha um temperamento dos melhores. Sim. Mas essa história é só em parte verdade. Porque o que acontece é que Carlota Joaquina gostava de andar a cavalo, colocava um rifle no ombro, muitas opiniões, ela era culta, ela era bastante inteligente. Então é uma visão um pouco machista. Totalmente machista, na minha opinião. Mas, em todo caso, se Dom João e Carlota Joaquina entrassem num site de relacionamento... Não dava match. Não. A verdade é que Carlota Joaquina e Dom João nunca se entenderam muito bem. Há quem diga que eles viveram infelizes para sempre. E eles só se reuniam mesmo nas ocasiões mais oficiais. Por exemplo, aqui. Aqui. Não, olha esse lugar, gente, olha isso. Não, um senta aqui, outro ali, é um imenso. Bom, Mais enfim, impessoal. impessoal. Ocasiões especiais como a fuga. Vamos lá ver os preparativos, vamos lá. Era a primeira vez que uma corte cruzava o Atlântico e tentava a sorte longe da Europa. Mas diferente dos tempos dos primeiros descobridores, que atravessavam o oceano para encontrar glória e riqueza em terras americanas, agora era a própria dinastia dos Braganças que faria a viagem em busca de algo bem menos pomposo: a continuidade da Casa dos Braganças no poder. Se por um lado teve gente que visse tudo isso como um grande ato de covardia, fugir, também pode ser visto como um ato de coragem, né, não? Isso, as duas coisas, porque os franceses estavam chegando, então não havia tempo, era preciso partir para o Brasil. O famoso exército do uniforme azul se aproximava de Portugal com 6.000 homens. Mas, ao contrário do que se imaginava, vinham estropiados, sem sapato, de roupa rasgada, passando sede e morrendo de fome. Metade estava doente e sem condição alguma de lutar. Se eles soubessem que as tropas estavam num estado tão lastimável, eles não teriam tanta pressa. Cuidado com isso, homem! Não corra tanto, vão pensar que estamos a Encate meus sapatos, seu inútil! Fica aqui hoje descalço naquela selva! Esse pessoal todo vai conseguir embarcar? Não, muita gente acabou ficando de fora. O desespero era tanto que as pessoas iam deixando tudo para trás. Ande, homem, ande! Carruagens de luxo, pratarias, livros. Covarde! Seu fujão! Príncipe dos macacos! Seu babão! Eles vão embora assim, sem dar nenhuma satisfação para a população? Amanhã vai sair um comunicado oficial de Dom João dizendo que ele foi para o Rio de Janeiro e só retorna quando a paz voltar a reinar. Então eles têm uma longa viagem pela frente. A esquadra portuguesa tinha 8 naus. 3 fragatas, 2 brigues, uma escuna e uma charrua. Acompanhavam 4 naus inglesas e 30 navios mercantes. Na embarcação Príncipe Real, a maior, vinham 1.054 pessoas. Dentre eles, Dom João, Dona Maria, os herdeiros Pedro e Miguel e o capitão inglês Sir Sidney Smith. No Afonso de Albuquerque vinha Carlota e suas 3 filhas. Ao todo, 15.000 pessoas a caminho do rio, enfrentando de tempestades a infestações de piolho que destruíam cabeleiras reais. No meio do trajeto, pelo mau tempo ou por decisão política, a caravela da família real decidiu desviar para a antiga capital do Brasil, Salvador, que, contrariando os preconceitos do nosso Brasil, se preparou às pressas para receber o rei depois de 54 dias ao mar. Seja bem-vindo, meu rei. Obrigado, João, mas é príncipe regente. Príncipe regente. Não importa, majestade, para mim é rei. Permita-lhe que eu lhe apresente meu grande amigo, José da Silva Lisboa. Lisboa é um liberal, um defensor das ideias de Adam Smith. Apenas sou entusiasta da liberdade de câmbio, mas não do liberalismo político. Essas opiniões já lhe custaram algum mal-estar com a opinião pública, sabe? A opinião pública? Não conheço essa senhora. Majestade, deixa que eu lhe mostre os nossos fatos, os nossos números. Podemos sentar? Por favor. Nessa época, Portugal proibia as colônias de fazer comércio direto com outros países, o que estava dificultando a vida econômica das elites locais. Nós temos uns navios repletos de mercadorias que não podem zarpar. Por ordem minha. Os naus só podem ir da colônia para a coroa.
Pois Portugal está na mão daquele maldito Napoleão, sabe-se lá até quando. Pois então, eu sugiro a Vossa Alteza que aplique um pouco do liberalismo inglês aqui em vossas terras. Majestade, nós preparamos este documento para a sua apreciação. Juntos, convencem o monarca a assinar o decreto de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Ficam em suspenso todas as leis, cartas régias ou outras ordens que até aqui proibiam neste estado do Brasil o recíproco comércio e navegação entre os meus vassalos e estrangeiros. A partir do decreto de abertura dos portos, ficava permitida a importação de todas as mercadorias que vinham de nações amigas, mas na prática, a única nação amiga era a Inglaterra. E o resultado disso foram preços amigos para importar vinho, aguardente e azeite. Agora o brasileiro pagaria apenas o dobro de imposto. Mas o benefício não terminava aí. Também poderíamos comprar uma lista de novidades. Assim, nosso país foi inundado de produtos inúteis para uma colônia tropical. O que raios fazer com patins de gelo? A resposta, claro, viria do jeitinho brasileiro. E as lâminas dos patins viraram trinco de porta. A Bahia hoje é o lugar perfeito para férias, mas Dom João não descansou um minuto. Antes de zarpar para o Rio, ainda fundou uma escola de cirurgia e autorizou a instalação no Brasil de fábricas de vidro, pólvora e de uma companhia de seguros. Bom, senhores, creio que estou pronto para partir para o Rio de Janeiro. Ah, Vossa Majestade, fique mais um pouco. Meu rei, não vá embora. Fique mais um pouco. Fique, meu rei. Príncipe regente. Missão cumprida. Em 1808, o rio que Dom João ia encontrar ainda não era aquela cidade maravilhosa. Parecia mais uma aldeia, entre o Morro de São Bento, o Morro da Conceição e o extinto Morro do Castelo, que foi demolido em 1922. Havia alguns poucos prédios reais, igrejas, casas. Suas ruas eram estreitas e sujas, cheias de ratos e urubus. A expectativa de vida não passava dos 40 anos. E a população era de apenas 60 mil habitantes, um terço deles escravos. Gente que hoje caberia com folga dentro do estádio do Maracanã. O jeito de se vestir da elite vinha da moda francesa. Pedia roupas pesadas, com várias camadas e, em alguns casos, até perucas em mulheres e homens, que num calor equatorial virava uma verdadeira sauna portátil. Como uma vila como essa, tão despreparada, vai receber todo mundo que está vindo? Olha, a situação era mesmo complicada. A cidade toda tinha em torno de 60 mil habitantes. E agora vão chegar 15 mil portugueses, de um dia para o outro. Como é que eles vão se preparar para isso? Eu que lhe passo a pergunta. Quando alguma coisa sai errado, quem é que o governo faz pagar a conta? Nós. Brasileiros. Tá ali, ó. O que o senhor está fazendo? Essa casa é minha. A partir de hoje ela é propriedade real. E eu vou pra onde? Isso não é problema meu. Ordens da coroa. Propriedade real, coisa nenhuma. Estão nos colocando na rua. Simplesmente botavam as pessoas para fora de casa. São mais de 10 mil casas com a marca PR, que a população, com seu bom humor, interpretou como propriedade roubada ou põe-se na rua. Era propriedade real. E o brasileiro não perde o humor nunca, né? Quando a família real finalmente chegar, a decepção vai ser geral. Eu nunca achei que eu fosse ver a família real tão de perto. Eles são estranhos, né? E sujos. O príncipe é meio gordinho e ela é feia. Agora a rainha, não vou nem falar. Por que será que eles rasparam os cabelos? Será que é moda lá na Europa? Se for, eu espero que não chegue aqui. Se a primeira impressão é a que fica, hein? Carlota, por exemplo, mal pisou em terras brasileiras, já queria partir. Ela reclamava de tudo. Imagino, para ela isso é um choque. Mas também tem do que reclamar, né? Tá todo sujo, é muito diferente. O que a família real estranhou mesmo era a quantidade de negros e de escravizados pelas ruas. Isso estranhou.
Assim como a família real, os negros escravizados também levavam quase 2 meses para cruzar o oceano. Só que vinham espremidos em caravelas com até 450 cativos acorrentados para evitar rebeliões. De cada 100, 65 eram homens, 35 mulheres e apenas 3 crianças. Comiam só uma vez no dia, azeite, milho cozido e um pouco de água potável. E sofriam com desinteria, varíola, sarampo, febre amarela. De cada 100, 8 morriam na viagem. Mas nada que impedisse nossa escravidão de tomar proporções terríveis. No Brasil de Dom João, os cativos eram 1.903.000, metade da população de 3.817.000 habitantes. Outros 526.000 eram negros, nascidos livres ou libertos, e sobravam 1.043.000 brancos e apenas 259.000 indígenas aldeados. O Brasil, na época do descobrimento, tinha 3 milhões de índios. Onde é que eles estão agora, em 1808? Bom, a essa altura, grande parte já está dizimada. Em parte por causa das epidemias que vieram com os brancos, em parte por causa dos aldeamentos das missões jesuíticas. Nessa época, a América teria perdido 95% da sua população. Um genocídio. De certa maneira, as coisas são e não são, como a primeira carta que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre o Brasil, nos idos de 1500. Se na carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão fala da simplicidade dos índios e sua comunhão com a natureza, o viajante português Gabriel Soares de Souza trouxe uma imagem ligeiramente diferente. A língua desse gentio é o Tupi-Guarani, que carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vive-se sem justiça e desordenadamente. Mas em 1808 ainda tinha resistência dos índios? Nesse momento, a resistência foi tal que Dom João teve que decretar guerra contra os botocudos. Botocudos? Os botocudos era uma nação que os brancos é que deram esse nome porque eles usavam botox para alargar os lábios e as orelhas também. Botox? Não era botox, era botox. Criaram o botox? Os índios são demais. E aí? E eram considerados pelos brancos índios muito bravos, porque resistiam. E por que eles declararam guerra aos índios? Porque eles ficavam apenas e tão somente na região do Rio Doce. Já ouviu falar? Claro, um dos maiores acidentes ecológicos que a gente teve na história desse país. Exatamente, então tinham muitos interesses econômicos em questão nesse momento. Bom, mas imagina que por uma colônia do tamanho do Brasil, os índios não fossem o único problema. Não, com certeza não, Del. No sul, o problema de Dom João estava na banda oriental, onde hoje fica o Uruguai. A região estratégica era disputada por portugueses, espanhóis e ingleses, e depois de 1810 também pelos argentinos agora independentes da Espanha. Em 1811, tropas rebeldes de Buenos Aires cercam Montevidéu, que pede ajuda a Dom João. Uma tropa de 4.000 soldados marcha para a banda oriental, mas um acordo entre os argentinos e uruguaios pelas costas de Dom João acaba esfriando a briga de vizinhos, por pouco tempo. Então Dom João mandou 4.000 homens para a banda oriental à toa? À toa não foi. Na verdade, Dom João achava que ele tinha direitos na região, até o Rio da Prata. Então essa história não acabou agora. Não, de jeito nenhum. Tanto que em 1825 vai estourar o conflito da Cisplatina por conta disso. Lília, o Paço. Esse lugar aqui foi a primeira morada de Dom João quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, isso aqui era ainda mais agitado do que nos dias de hoje e era sobretudo tomado por africanos. Aqui que era chamada Pequena África. Exatamente. Mas a movimentação também era por causa do porto. Isso, porque nesse momento começavam a vir navios de todos os lugares do mundo e o Rio de Janeiro não estava preparado para isso. Claro, era o novo Tratado de Livre Comércio. Exatamente, de todos os lugares, de repente, de Londres, da África, do Oriente, até da Oceania, começavam a chegar navios diretamente e sem passar por Lisboa. E esse é o tratado? Então, quer dar uma olhada? É claro que eu quero.
Com o Tratado de Livre Comércio, as taxas ficaram assim: 24% para produtos de nações estrangeiras, 16% para produtos portugueses e, bela promoção, 15% para produtos ingleses, que logo dominaram o mercado. Era o preço da ajudinha a Portugal durante a fuga de 1808. Mas o fantástico livre comércio entre países desiguais, bem sabe o brasileiro, tem seus poréns. Os comerciantes que chegavam também partiam. E partiam, azar do pobre brasileiro, com navios lotados de banana, açúcar, fumo e café. E custava caro essas novidades? Custava muito caro, porque junto com a corte veio toda uma estrutura muito custosa. E os brasileiros pagavam por isso? Os brasileiros pagaram muito. O custo de vida aumentou, os impostos ficaram altíssimos e o preço dos aluguéis, com a chegada dos portugueses, enfim, foi pro céu. Subiu, claro. Dizem que o brasileiro adora fila, essa é pra quê? Então, é a cerimônia do beijamão. O D. João recebe diariamente seus súditos aqui na sala do trono. A capela foi muito danificada com as últimas chuvas. Eu mandarei o meu construtor lá, logo mais. Não tem fila VIP, não tem preferencial. Isso é bom, né? Todo mundo junto. Tudo assim, junto e misturado mesmo. Ah, e durante o beijinho tem um cochicho, uma negociata. Esse ritual é um ritual que tenta aproximar o rei dos seus súditos. Ele assume essa figura paternal, até protetora. E nessa hora, nessa fila aqui, ele ouve bons votos, recebe queixas, pedidos, de tudo um pouquinho. Os seus pães que me alegram. Elias! É uma honra ter presença tão ilustre na colônia. Quanta doação. Quem é esse cara que tá bajulando, João? Então, esse aí é o Elias Antônio Lopes. Tomei a liberdade de lhe oferecer uma casa para que possa descansar e viver mais confortavelmente. Podemos fazer uma visitinha e depois discutirmos os valores? Imagina, assim Vossa Alteza até me ofende. A casa, obviamente, é um presente da minha parte. Não quero nada em troca. Veja você. Pois sim. Bem, muito obrigado. Vamos lá dar uma olhada que eu vou te mostrar o presentinho que ele deu para o príncipe regente só para agradá-lo. Ah, Padre Quevedo, como vai? Elias Antônio Lopes era um grande comerciante de escravos e um lobista dos bons. Em 1798 comprou a Quinta da Boa Vista e depois daria de presente a D. João. Em troca, levou uma pensão vitalícia, virou corretor da Casa Adjunta de Comércio e foi agraciado com o título de cavaleiro. Era o preço pelo seu interesse no bem-estar de Vossa Majestade, que assim também aproveitava para formar sua nova elite. D. João reformou o edifício aos poucos. Colocou um torreão à direita, um portão, depois outro torreão à esquerda. E aí, ao longo do século XIX, a Quinta foi ganhando novos acessos, jardins e uma nova fachada na moda neoclássica, a mesma de hoje. Então a família real toda muda pra cá. O D. João quer distância. Carlota Joaquina fica morando no Paço, uns 5 quilômetros, e D. João mora aqui, na Quinta da Boa Vista. Enfim, D. João quer sossego, Dan. Agora eu vi vantagem. Além da reforma da Quinta, o governo de D. João vai fazer uma série de obras pela cidade. Quer dar uma olhada nessas obras? Agora? Vamos lá. No próximo bloco... Morreu a rainha, mas parece estar surgindo uma coisa nova aqui. O país ainda vai ficar 1 ano de luto. Mas nesse momento, já começa a preparação para a coroação do novo rei, D. João. E de uma nova rainha, Carlota Joaquina. Pizza! Vamos dividir? Igual os parcelamentos dos pacotes do Decolar.com? Inclusive com todos os cartões de crédito. Decolar tem tudo. Decolar.com, tudo para a sua viagem. Decolar.com. D. João mora aqui, na Quinta da Boa Vista. Além da reforma da Quinta, o governo de D. João vai fazer uma série de obras pela cidade. Quer dar uma olhada nessas obras? Agora? Vamos lá. Então vamos. Você quer pegar um táxi?
O Rio ganhou um Banco do Brasil, nosso primeiro banco, uma imprensa régia de onde sairia nosso primeiro jornal e um belíssimo horto, o atual Jardim Botânico, com palmeiras imperiais plantadas pessoalmente por Dom João, que também mandou importar cravo da Índia, cana da Guiana Francesa e o exótico chá de Macau na Ásia, que precisou vir junto com uma colônia de 200 chineses para plantá-lo. A lista de benfeitorias joaninas ainda tinha uma escola de anatomia e cirurgia, uma academia militar, um museu real, uma real fábrica de cartas de jogar baralho e um teatro com capacidade para 1000 pessoas. E, finalmente, uma real biblioteca, origem da nossa atual Biblioteca Nacional. Você imagina que essa coleção aqui quase se perdeu no Cais de Belém. Foram 3 viagens consecutivas pelo Atlântico. Nós estamos falando aqui em torno de 60 mil volumes. Na verdade, são mais que volumes, são peças, porque aqui você tem mapas do século XVI, gravuras do Rembrandt, primeira edição dos Lusíadas. Épico, né? Uma biblioteca desse porte é sinal de legitimidade. É como se fosse um símbolo do conhecimento acumulado. Você acha que tem uma biblioteca a melhor imagem do país? Não existia exatamente uma política cultural dos portugueses para sua colônia, até 1808. Vou te dar um exemplo. Até essa data, era proibido existirem universidades no Brasil. E nos países vizinhos? Era bastante diferente. Portugal e Espanha tinham políticas coloniais muito separadas. Por exemplo, a primeira universidade das Américas é datada de 1551 e foi fundada onde? No Peru. É meio paradoxal essa herança do Dom João. Porque você tem a escravidão, que é uma coisa terrível, convivendo com a riqueza, com a cultura, uma certa opulência até. Você tá certo. Deixa eu só te esclarecer uma coisa. Esse prédio aqui é de 1910. Certo. A biblioteca original passou por uma série de outros locais. Bom, isso aqui é imponente, né? Como foi imponente todo o Rio de Janeiro de Dom João, que passou por um banho de civilização. Que trouxe novos hábitos. O fato é que a colônia precisava se vestir de metrópole. Mas presta atenção, toda essa prosperidade tem lá seu preço, né? Eu sei quem é que vai pagar. Pois é. Eu adoro o ano de 1910. Eu também. Corinthians, 1º de setembro. Corinthians, é nós. Dom João trouxe ao Brasil metade do dinheiro circulante em Portugal e outros 80 milhões de cruzados em ouro e diamantes, que não deram nem para o começo. Para custear toda a despesa real, os tribunais, o exército e botar de pé todas as benfeitorias, a saída era aumentar impostos. Familiar? Eram taxas sobre o tabaco, a carne, o vinho, veículos de 2 ou 4 rodas e também 5% sobre a venda de escravos, 10% sobre a transação de terrenos, 10% sobre o rendimento de todos os prédios urbanos. Um trisavô do IPTU atual que o brasileiro paga, acredite se quiser, até hoje. São os elegantes enfiteus de Laudêmio e Foro, impostos que rendem mais de 150 milhões de reais por ano à Sua Alteza República Federativa do Brasil. Rádio Band News FM para as últimas notícias. E agora uma pausa. As pessoas não reclamaram desse aumento de impostos? Digo assim, claro, não tinha Facebook, é evidente, mas não fez uma passeata, não falou nada. O que é que os jornais disseram? Esse é o ponto da... Até 1808, até a vida de Dom João, era proibida a imprensa. Proibida? Só quando Dom João chega que eles criam uma imprensa régia, mas que nasce oficial. Moço, dá pra me passar uma Gazeta do Rio, por favor? Aqui está. Obrigada, viu? Olha lá, primeiro jornal do Brasil oficial e era publicado, o principal redator era um religioso, Frei Tiburcio. Tudo oficial? Tudo oficial. Todos os decretos que a corte faz. Sim. Que mais? Notícias da Europa, de preferência aquelas que criticavam Napoleão e elogiavam a corte. Mas não tinha nada de oposição, nenhum jornal de oposição, né? Aqui, no Brasil, proibido. Em junho de 1808 foi lançado em Londres o Correio Brasiliense, escrito pelo jornalista Hipólito da Costa. Hipólito era um brasileiro que havia fugido de Portugal para a Inglaterra depois de ser preso acusado de ser maçom. Em Londres, livre da censura e influenciado pelos ideais iluministas, ele escrevia duras análises políticas sobre o Brasil. Hipólito até preservava Dom João de críticas pessoais, mas não poupava uma linha sequer para detonar o seu governo. Depois do Correio Brasiliense, da Gazeta do Rio de Janeiro, vão surgir outros jornais. Alguns contra, outros a favor de Dom João, a maioria fora do Brasil. Olha aqui. Napoleão perde a guerra.
Em 1814, o expansionismo militar francês chegou ao fim. E em 1815, Napoleão foi finalmente derrotado em Waterloo. O Congresso de Viena, reunião das grandes potências europeias, França incluída, tratou de restaurar a velha ordem das dinastias. Mas nada que impedisse uma nova explosão de ideias iluministas e movimentos revolucionários pela Europa. Uma onda que ainda cruzou o oceano e causou a independência da América Inglesa e das colônias espanholas uma a uma. No Brasil, Dom João já nem jantava em paz. Como manter intacto seu enorme território? Em 1815, ele decide elevar o Brasil ao status de Reino Unido a Portugal e Algarves, decisão inédita na história que transformava a colônia em sede de sua própria metrópole. De longe, tudo parece bem calmo, mas só de longe. Mas enfim, essa onda revolucionária vai chegar aqui, né? Isso repercute aqui. Exatamente. Em 1816, essas ideias já estão germinando. E agora uma pausa na programação da Rádio Band News FM para as últimas notícias. Chega a nós que acaba de falecer neste 20 de março de 1816, aos 81 anos, Sua Majestade Fidelíssima a Rainha Maria I. O corpo será sepultado no Convento do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro. Voltamos em breve com mais detalhes da corte. Ela ainda era uma figura popular, porque faz tempo que ela não governa, né? Olha, bem, popular ela não era, mas ainda assim era a rainha. E essa morte tem um imenso simbolismo para a monarquia. Certo. E um imenso clima político também, né? O que eu quero dizer? Morreu a rainha, mas parece que está surgindo uma coisa nova aqui. O país ainda vai ficar um ano de luto. Mas nesse momento já começa a preparação para a coroação de um novo rei, Dom João. E de uma nova rainha, Carlota Joaquina. Este perigo de mulher só pensa em deixar o Brasil e quer viajar à Europa. Por que ele falou isso? Porque Carlota Joaquina nunca escondeu seu apego à corte espanhola. Ela sempre considerou a corte portuguesa muito modesta. Isso que ela incomoda pessoas como ele. Isso porque ela está sempre criando estratégias para derrubar Dom João, está sempre tramando contra a corte portuguesa. Carlota Joaquina era filha de Carlos e irmã de Fernando, que perderam a coroa da Espanha para José Bonaparte, irmão de Napoleão. Esperta, ela viu na reviravolta a chance de assumir o trono perdido e as colônias espanholas. Chegou a conspirar com a ajuda de Sir Sidney e planejar uma viagem a Buenos Aires. Mas nada como dormir com o inimigo. Dom João tinha interesse nas terras vizinhas, em especial na Banda Oriental, e barrou a manobra. Até que em 1816, a morte de Dona Maria faz de Dom João e Carlota finalmente rei e rainha de Portugal. Era um adiós forçado para o tão desejado trono espanhol de Carlota. E tudo resolvido como nas melhores famílias. Rei morto, rei posto. É assim que se diz, não é? É isso mesmo. Mas então, tudo volta a ser como era antes. Não? Mais ou menos, porque é em outro formato, né? Tá ouvindo esses tiros? São os tiros da semana do luto. E nessa semana chega um grupo de artistas franceses. A missão francesa, não é assim que eles chamavam? Missão coisa nenhuma. Eles trabalhavam para Napoleão, com a queda do imperador ficam sem emprego e vêm para o Brasil. E vão ser muito importantes para essa nova fase da monarquia que está passando por vários problemas. Agora era preciso conseguir a melhor pretendente possível para o filho de Dom João, o príncipe Dom Pedro. Ah, vamos ter casamento então. Opa! No próximo bloco... Mas depois aderiram oficiais brasileiros, negociantes liberais, os grandes proprietários, os iluministas.
Agora era preciso conseguir a melhor pretendente possível para o filho de Dom João, o príncipe Dom Pedro. Ah, vamos ter casamento, então. Opa. A escolhida foi Maria Leopoldina Josefa Carolina, arquiduquesa de Habsburgo, a casa reinante da Áustria e Hungria de 20 anos, 2 a mais que o herdeiro Pedro de Bourbon e Bragança. Como o casamento naquela época significava negócio de Estado, Portugal viu a chance de unir seu frágil reino ao poderoso Império Austro-Húngaro. Por isso, decidiu não economizar um centavo. Leopoldina, moça educada e inteligente, aprendeu português e estudou o Brasil antes de viajar. Para cá, traria sua paixão pela botânica, missões científicas e um importante papel na nossa independência. No dia 17 de fevereiro de 1817, foi oferecida em Viena uma festa de 400 convidados, orçada em mais de 1,5 milhão de francos, do equivalente a atuais 130 milhões de reais. Quase 3 casamentos de Kate Middleton e o príncipe William. Se assim foi o coquetel, imagina o casamento. O casamento ocorreu à distância, na Áustria, com o irmão da Leopoldina fazendo o papel do noivo. Ele assinou o documento. Então, peraí, então ela veio pra cá sem conhecer o noivo. É um blind date. Exatamente, uma espécie de blind date. Quando ela chegasse no Brasil é que teria festa, teria recepção. Depois de 3 meses, inclusive, Dom João seria coroado. Ou seja, um ano muito festivo. Sim, muito feliz. Mas não vai acabar bem essa história. A história, em geral, não tem finais felizes. É como que você adivinhou? Não, porque é assim, não é? Na verdade, estava tudo preparado. Noiva já estava partindo, mas casamento, coroação, tudo adiado. Sabe por quê? Estoura uma revolução em 1817. Adivinha onde? Recife. Pernambuco. Vamos pra lá? Não quero perder, vamos embora. Vamos embora. Lília, como começa a revolução? Então, no dia 6 de março de 1817, ocorre o crime do Leão Coroado, aqui em Recife, no quartel do Exército. E como foi? Foi, na verdade, foi um motim, né? Um capitão da artilharia, o tal do Leão, ele recebeu voz de prisão, reage e mata o seu comandante português. Então, um militar revoltoso. Isso mesmo. Bom, esses foram os rebeldes que começaram a revolução. Mas depois aderiram oficiais brasileiros, negociantes liberais, os grandes proprietários ricos e um grupo de padres instruídos nas famosas e perigosas leituras francesas. Por exemplo? As influências dos iluministas. Morte aos portugueses! Viva a República! Viva! A revolução estoura por causa da insatisfação nas províncias diante da centralização política da monarquia. Os rebeldes, eles querem autonomia. Como é que a corte e a capital reagem a tudo isso? Reage instaurando uma repressão imediata. Mas dessa vez, os revoltosos vão vencer. Me dá um spoiler. Eles vão conseguir proclamar a república? Vão sim, Dan, vão. Eles vão criar um governo provisório. E o que eu posso te dizer é que o reino parece um barril de pólvora. Quase 10 anos depois do desembarque no Brasil em 1808, a monarquia enfrenta seu momento mais difícil. E ninguém imagina o quanto as coisas ainda iriam se complicar. Viva o patriota Frei Caneca! Viva! Viva o patriota Padre Miguelino! Viva! Com a Revolução Pernambucana em curso, está criado o caldo político que finalmente levará brasileiros e portugueses a outro marco, a proclamação da independência de 1822. No próximo episódio de Era uma Vez uma História. Agora que Napoleão tinha perdido a guerra, Dom João podia voltar. Depois de 1815, já não havia mais motivo, claro, para ele ficar no Brasil.
Os senhores falaram em Brasil? Mas não. O que o senhor tá falando? Mas não, A calma. revolução estourou! Acabam de tomar o campo de Santo Ovídio! Ei, dessa vez você escapou. Mas depois vai ter que explicar sobre essa história de defender o Brasil. Não, certeza, me liga. Cada dia que passa eu me convenço mais que precisamos de um Brasil independente. Não é possível ficarmos eternamente submissos a Lisboa. Um Brasil republicano. Porque nesse ano, mais um personagem sai da vida para entrar na história. Quem? Getúlio Vargas. Não. O pai dos pobres. Não, D. João. D. João. Foi assim, né? Independência? É, não foi nada assim. Independência ou morte? Ordeno que se dissolva a Assembleia e que, se houver resistência dos deputados, que cerquem o prédio. Temos ordens expressas para que deixem o recinto imediatamente! Daqui nós não sairemos! Fogo! Entre mim e o Brasil está tudo acabado.